Bom, gente, eu acho que a gente deveria começar. Já temos 37 pessoas. Vamos começar. Vamos começar. Ô, Danilo, você quer abrir, por favor? Danilão? Não sei se você está me ouvindo, Henrique. Tá me ouvindo aí? Agora tô. Agora tô. Ah, bacana, bacana. Tá ruim a ligação aqui, Aqui nós mas estamos no meio da rua. bacana. Bom, primeiramente agradecer, né, a presença de todos aí. O Henrique vai estar explorando aqui algumas novidades, né, que a gente está lançando. Algumas coisas vocês já participaram, né, mas a ideia hoje é aprofundar, né, nesse hands-on online aí. E qualquer dúvida, qualquer necessidade, qualquer material de apoio que precisar após o curso, né? Nós temos o Renato aí online, tem o Luan online e eu também estou online. Qualquer coisa que vocês precisarem, pode contar com a Izzy aí. Pessoal, seguinte. é, Fala, Rafa. Tudo bem? Desculpa. Bem, é o seguinte, pessoal. Nós preparamos essa apresentação. Deveria ser para 1h15, 1h e pouquinho. Mas é a primeira vez que eu estou apresentando. Talvez eu passe um pouquinho. Até a ideia foi, foi deixar bem claro sobre todos os avanços para até a gente chegar onde a gente quer da Lima reciprocante aí. Então, eu vou passar uma apresentação, porque a gente, lá na ISE, a gente nota que ocorre um fenômeno muito interessante de muitos clientes. Não digo só não clientes nossos, mas muitos clientes gastam valores exorbitantes com limas de patência manuais de aço, 6, 8, 10 e 15. Gastam, às vezes, muito mais do que gastam com níquel titânio, com rotatório ou reciprocante, que seja. Então, a gente já vinha nesse. Tem mais de 2 anos que eu estou desenvolvendo isso. Nós começamos isso há uns 2 anos e meio atrás. Foi depois que a gente chegou do Congresso de Los Angeles. A gente tinha uma solicitação de uma empresa grande, mundial, para fazer uma lima de patência. E eu já tinha uma ideia muito boa do que eu queria fazer, não sabia se ia dar certo para essa empresa, porque é uma empresa de motores endodônticos, e a gente testou, começamos a testar essa ideia para obter patência. E desenvolvemos, só que eu não chegava no motor que a gente queria, um valor que fosse adequado, um valor que fosse, vamos dizer, coubesse no bolso do brasileiro, e um motor que tivesse uma confiabilidade. Então, essa lima já está pronta há muito tempo a gente já vinha testando, mas eu não sei se o Fabinho tá presente aí, Fábio de Arcos? A gente testou isso num curso do Fabinho, uns 2 cursos do Fabinho exaustivamente, e a gente viu que tinha o caminho podia ser esse. Então a gente resolveu pôr para frente o projeto. Quando a gente conseguiu o motor, falei, bom, agora a gente tentou desenvolver um motor internamente, mas tivemos que pedir ajuda de outras empresas para desenvolver junto com a gente. E o resultado eu acho que vai ser surpreendente para todos. Até agora, nós lançamos o CIOSP, né, o motor, tanto o motor quanto a lima. Até agora não tem muitos casos, porque as pessoas demoraram para receber o motor, a lima, etc, etc. Alguns já começaram a trabalhar. Seria bom que as pessoas que já têm o motor e já estão trabalhando participassem. Eu não quero aqui, em momento algum, que vocês concordem comigo. Se não concordar, é para não concordo, não acho, porque por isso é que a gente tem esse grupo. A opinião de vocês, para nós, é super importante. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui muito baseada no que eu considero. Vai ser a mesma aula que eu vou apresentar em Campinas semana que vem.
mas é muito em cima do que eu considero sobre patência apical, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e deixa eu sair aqui só um minutinho, um minuto. Deixa eu abrir aqui. Essa apresentação eu curti bastante. Estão todos enxergando bem aí? Fala aí no áudio, porque senão eu Sim. não A enxergo. apresentação não abriu, não. Não, não está compartilhado, Henrique. Não está compartilhado? Então só um Não. minuto. Ué, era para estar compartilhado, só um minutinho. Pá, 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 pá. Um minuto. Compartilhar. Por que que não está entrando? Tava ligado agora. Deixa eu, deixa eu sair aqui. Deixa eu tirar. E o que compartilhar aí no Zoom, Está né? Sua compartilhado. tela. Agora apareceu. Foi. Sim. Sim, Agora apareceu, né? Não é isso mesmo. Todos estão enxergando aí bem agora? Sim. Tranquilo, Sim, tá dando sim. para ver. Sim, sim. É, é bom até o Fred estar aí também, que o Fred participou desde os primeiros testes. A gente foi para a fábrica, pegou um dia, passamos uma manhã inteira fazendo bastante dente, discutindo o que estava bom, o que estava bom, o que estava ruim. Então, a ideia, desde o começo, era, como eu falei para vocês, mudar o que o dentista, de forma geral, o endodontista de forma geral, ele tem como protocolo para fazer patência. A ideia, desde que nós lançamos a Logic e as Taper 1, eu tenho muita facilidade para usar as Taper 1, mas tem muita gente que não tem essa facilidade. Então a gente vê que a patência mecanizada, que seria uma coisa para tornar o procedimento endodôntico mais suave, mais fácil, né? Ela encontra muita resistência entre os especialistas e clínico geral. Eu cheguei a fazer uma pesquisa, né, sobre isso, quase 300 professores responderam essa pesquisa, e eu vou apresentar essa pesquisa assim, muito rapidamente para vocês entenderem por que que eu acreditei que o projeto poderia dar certo, tá? Então, eu vejo que a patência é o que vai melhorar a sua condição clínica endodôntica. É a patência que vai te dar uma suavidade, porque em casos fáceis, né, a patência não é um grande problema. Mas mesmo assim, vocês vão ver que na pesquisa eu faço várias perguntas. Se a patência, em muitos casos, não é fácil, por que que o índice de insucesso é tão grande? Eu não falo de insucesso entre vocês, mas na média geral, o índice de sucesso em endodontia é muito baixo. Não deve dar 40%. Estou falando no geral. Então, a patência que para nós é fácil, para o clínico geral, para o cara que se dedica menos à endodontia, para o cara não ter muito treinamento, a patência é um procedimento muito difícil. E se ela for melhorada, a gente consegue realmente tornar a vida do endodontista mais fácil. Essa frase eu gosto muito de usar, que o problema da endodontia são as bactérias, mas o problema do endodontista é a anatomia. Isso, para mim, é mais do que claro. Isso me levou muito tempo a estudar níquel titânio e ter o nível de instrumentos que a gente tem hoje, o conhecimento que a gente tem hoje sobre níquel titânio. E mesmo conhecendo isso tudo, a gente sabe que ainda não existem casos que nos derrubam. 3%, 3 a 4% dos casos de endodontia, eles serão extremamente difíceis, com resultados extremamente não previsíveis. Então a gente procura através de irrigação, procura através de obturação, uma forma de bypass esses 3, 4%, para ver se a gente não perde esses 3, 4%. Mas que 3, 4% vão ser difíceis. Então a gente queria
muito melhorar essa condição dessa patência para o clínico geral, preferencialmente para os iniciantes que penam demais com patência um pouquinho mais complicada. Então, para mim, é muito claro que o sucesso da endodontia passa pelo domínio da patência. E não são todos que têm esse treinamento. Então, a patência, para mim, separa os caras bem treinados, muito bem treinados, e aí eu digo do sucesso que o cara vai ter lá na clínica dele, ele vai ter um nível de sucesso financeiro melhor, ele vai conseguir resolver os casos dele melhor, ele vai conseguir fazer exceção única, porque o que atrasa todo mundo hoje em dia é a patência. A irrigação está muito bem resolvida, caminhando bem, mas eu falo que a grande chance dos bem treinados serem mais bem-sucedidos que os não bem treinados é grande, e passa pela patência. Então aí eu comecei uma pesquisa, eu fui bem atrás. Essa pesquisa, ela é interessante porque ela foi respondida por quase 300 pessoas, não era uma pesquisa pequena, pesquisa chata de responder. Então, fiz perguntas, na sua opinião, o insucesso endodôntico está intimamente ligado ao estabelecimento, à falha no estabelecimento da patência? 64% respondeu que sim. Você considera que o estabelecimento de patência apical é uma etapa fundamental? 82% disseram que sim. Sabendo que cerca de 80% dos canais são classe 2, com curvatura pequena, você acredita que que o sucesso está ligado a isso? Ou o sucesso está ligado ao treinamento do cara? 80% respondeu que sim. E por aí foi. Eu fiz muitas perguntas e o Google hoje, na hora que você faz a pesquisa pelo Google, ele analisa a resposta do questionário. Então, essa análise que está aqui é uma análise feita pelo, como é que fala? Pelo Google. Então, a análise é o seguinte: o mercado reconhece a patência como crítica e ainda pouco dominada. Além disso, a patência apical parece ser uma dificuldade dos alunos e pouco discutida e analisada no meio acadêmico. Portanto, é um bom tema para ser tratado. Isso me estimulou, falei assim, bom, então o caminho meu está certo, eu tenho que ir atrás disso mesmo. Tenho que procurar solução para a patência. Aí, em relação às práticas atuais clínicas, né? Fizemos várias perguntas. Alguns casos, o tempo dedicado ao domínio da patência é maior que o resto do procedimento endodôntico? 70% respondeu que sim, ou seja, o cara fica preso na patência. Você utiliza ou recomenda, em 100% dos casos, exceto de retratamentos, algum tipo de instrumento mecanizado? Sim, 58%, já caiu. Você realiza exploração dos canais com limas manuais até a patência em 100% dos casos antes de utilizar instrumentos mecanizados? 67% respondeu que sim. Ou seja, o cara, antes de fazer o rotatório ou o reciprocante, que seja, ele vai negociar a patência dele toda com 6, 8, 10. E em geral, eles utilizam o C-Pilot. A gente chegou à conclusão, e a gente hoje tem essa certeza, que boa parte do sucesso da Dentsply está intimamente ligado a C-Pilot. Nós vamos analisar o C-Pilot aqui. Eu vou mostrar para vocês a pesquisa sobre C-Pilot. E foram várias perguntas, várias perguntas. Os profissionais, aí o Google analisou para mim. Os profissionais compreendem a importância da patência apical, gastam muito tempo para o domínio dela durante o tratamento. Além disso, é um ponto de fragilidade para a maioria. Usam-se inicialmente limas manuais para alcançar a patência e, em seguida, o instrumento mecanizado. Então, o Google falou exatamente o que a gente sabia, que a gente suspeitava. Muitos acreditam que há mais falhas no preparo químico-mecânico. Isso pode ser indicativo de medo, resistência e desconhecimento por esse método de preparo. Há um mercado de aproximadamente 40% para ser conquistado com o uso de instrumentos mecanizados. Essa é a pesquisa do Google. Abertura para a inovação. Eu precisava saber se a turma está aberta.
Você estaria disposto a realizar a patência apical com instrumento mecanizado que oferecesse alto grau de segurança? 90, e aqui engraçado, mudou o gráfico, mas aqui dá o 94% sim. Eles acham que eles usariam. Ou seja, se oferecer segurança para o cara, ele usaria. Você é a favor do estabelecimento de patência apical de forma mecanizada? Só 72% responderam que sim. Mas por quê? Porque ele tem medo. Você é contra a patência mecanizada? Qual o principal motivo? 30% respondeu convicção. Ou seja, a convicção dele é que ele já deve ter quebrado bastante lima e não quer fazer mais. Então a gente foi pesquisando. Caso exista um instrumento de patência mecanizada mais rápido, seguro e com alto índice de sucesso, você adotaria essa solução? Quase 100%, foram 97% responderam que sim. Então a gente estava certo. Então, na análise que o Google fez, um quesito fundamental para a adoção de patência mecanizada seria alto grau de segurança, pois cerca de 73,4% é a favor de patência apical de forma mecanizada e a maioria, 91% dos profissionais definem a existência de um instrumento mecanizado para patência seria uma prioridade. Então, vocês veem que eu não estava ou seja, há uma abertura grande para o mercado, desde que a lima transmita segurança. Então, vamos dar uma olhada no que a gente tem hoje, o que a gente está fazendo hoje. Muitos aqui, o Danilo entrou na empresa, o Danilo é o CEO da empresa hoje, eu sou um colaborador, hoje eu sou um colaborador, apenas um colaborador, palpiteiro. Mas quando o Danilo entrou, gente, primeira coisa, ele gosta de número. Ele não veio do ramo médico, odontológico, o negócio dele é número. E o Danilo, ele começou a cruzar dados das informações dos softwares que a gente tem e tal. E o dia o Danilo chegou para mim e falou: "Seu Henrique, essa lima sua 01 é uma bosta." Eu falei: "Como assim, cara?" "Não, ela é ruim. Ela é muito ruim. Ela não vende. Se ela não vende, ela é ruim." Aí eu falei: "Danilo, engraçado, porque não é a visão. Muitos não usam Caso Ferreira, espeta de pau. O Guilherme, meu filho, não gosta de usar. Muitos não gostam de usar, preferem conversar no mercado." Começou conversando com os professores. Eu falei: "Nossa, Dali, eu te pago um salário de CEO para você ficar conversando com o dentista?" "Não, mas eu tenho que entender até o dia que nós resolvemos fazer até um Zoom com alunos de pós-graduação." Numa das perguntas, nós perguntamos: "Mas todos aqui usam?" Alguns respondiam: "Nossa, eu acho maravilhosa." É uma das meninas que respondeu: "Eu acho maravilhosa." O Danilo estava de frente para o computador, verificou o nome da menina e foi olhar o histórico de compra. "Doutora, mas ela comprou lima tem 6 meses, a senhora comprou 2 caixinhas. Como assim que a senhora fala que... Quantos canais a senhora faz?" "Eu faço uns 40 molares por mês." "Mas como que a senhora faz 40 molares? A senhora compra 2 caixinhas." Ela falou assim: "A lima não estraga." Então, é, a Taper 1, para mim, em termos endodônticos, ela me dá uma série de informações valiosíssimas para o tratamento endodôntico em si, mas não é todo mundo que usa. Ou se usa, reutiliza absurdamente, mas não, a gente sabe que não é muita gente. Então, a gente ficou muito querendo entender. E na patência eu tenho 2 opções. Eu faço com limas de aço, posso usar Target C, C-Pilot, limas K, C+, 08, 10, 15, 68, 10, 15, ou eu posso usar limas mecanizadas de pequeno taper. Tem muitas no mercado. Eu fiz várias. Essa é uma lima R+. Essa é uma lima reciprocante. É tipo a R-Pilot da Dentsply. Ela também é 1504. Funciona maravilhosamente bem, mas tem risco. A pontinha dela tem risco, como toda ponta 15, ela tem um certo risco. Não é um instrumento, não é um instrumento fácil. Se você puder passar uma lima 10, aí lá já voltamos de novo na 10, já voltamos de novo na 8, 10, 15, essa lima se torna mais segura. Mas ela funciona maravilhosamente bem.
Eu tenho certeza disso, porque eu usei bastante. Esses dois casos são do Reinaldo. O Reinaldo é um cara sensacional, uma figura humana sensacional, muito interessante. E o Reinaldo fala, Henrique, eu só consigo usar reciprocante, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu falei, Reinaldo, seus casos estão bonitos, cara, você não tem que ficar mudando. Se você se adapta com o reciprocante, é reciprocante, vai nessa. Então, o Reinaldo gosta de usar, vocês estão vendo aí, são casos dele, eu peguei. E Henrique Basco, como endodontista, adoro a 2501. Bucana não gostou da 2501. Passou 3 anos sem querer usar a nossa 2501. Ele quis agora depois, que ele estava no finalzinho lá da Plan B, é que ele vai lá, eu gostaria de ter uma 2501, papapá. Eu falei assim, olha, agora é tarde, já tem outra empresa que está tendo essa linha, então, para ficar as empresas ficarem separadas, vamos deixar separado. Mas a 2501 permite o cliente estabelecer o glide path em poucos segundos, em 85%. Esse não sei se o Fabinho está aí ligado. Fábio Teixeira está aí ou não, Cabeçudo? Não sei se o Fabinho está aí. O trabalho do Fabinho, nós fizemos isso há quantos anos atrás? Talvez uns 13 anos atrás. E era um trabalho que a gente sabia que 85% dos molares, realmente, você não precisa de lima manual nenhuma. Mas por mais que eu fale, por mais que eu mostre, por mais que eu ensine, as pessoas têm medo de usar as Taper 1 e eu tenho que respeitar isso. Eu cheguei à conclusão que essa preferência ela é individual e eu não tenho como mudar o cara. Chegou no meu limite, né? Eu não posso querer fazer eu mudar. Se você usa essa lima, sobra tempo para irrigar, sobra tempo para obturar, sobra tempo para namorar. Eu acho as rotatórias sensacionais, mas não são todos, como na pesquisa mostrou, não são todos os profissionais de A a Z, do melhor ao pior, muitos profissionais não gostam de usar e eu tenho que respeitar. Foi daí que E é nasceu. interessante, né, Rick, que aquele dia Hã? que a gente conversou com aquela profissional, Isso, ela usava 2501, não estragava, a lima é muito boa, mas também ela fazia a patência com a lima de aço, e depois ela usava 2501, né? isso. Então não tinha muito sentido assim no contexto geral da solução. Porque ele usa, já que ele vai usar o aço, ele está perdendo todo o bonito do rotatório, né? Porque o bonito e o custo. Moçada, todos que estão aí participando podem interromper e perguntar. Podem interromper e perguntar. Então, essas limas rotatórias, elas funcionam, para mim, funcionam super bem, mas eu tenho que reconhecer que não são todas as pessoas. Então, tem muitas vantagens, diminui seu tempo de trabalho, diminui seu pós-operatório, redução de bloqueio dos canais. Toda a lima rotatória é muito melhor do que qualquer outra lima que seja usada, porque o fato dela rodar e ter ângulo helicoidal, virado para a direita e rodar para o mesmo lado, ela tira material de dentro do canal, diferente de qualquer outro instrumento. Mas ela tem uma desvantagem, essas limas rotatórias. Qual que é a desvantagem? É que a patência rotatória ainda é um paradigma para os profissionais. Não são todos. Eu, como professor, demorei muito a reconhecer que as pessoas são diferentes, têm dificuldades e enxergam suas dificuldades de forma diferente, suas limitações. E isso é da natureza humana. E aí foi a partir daí que eu resolvi, falei assim, eu preciso ir atrás de um negócio que solucione a patência para esse povo. Eu nem preciso pré-alargar para fazer patência. Esse caso eu canso de mostrar, é o caso do molar, o segundo molar, o terceiro molar, não sei, não lembro bem, mas que na raiz mesial, a 2501 está aí, e as pessoas insistem muito no pré-alargamento. O pré-alargamento, a gente está preparando uma surpresa de um Orifice Shaper, que aí, por mais que você pré-alargue, você não alarga. Ele mantém-se conservador. Eu começo a testá-lo amanhã, mas eu não sou um cara. A Logic ela tem uma eficiência tão grande que eu não necessito de pré-alargar. E nesse caso especificamente aí, ó, na raiz distal, alguém está vendo o canal aí? Porque eu também não fiz pré-alargamento nenhum. Então eu vejo que a gente hoje
tem tanto recurso, tanta tecnologia. Eu falei, não é possível que nós não vamos melhorar as condições para fazer uma patência legal. A patência tem um potencial, seja como produto, seja como benefício para a classe, uma coisa gigantesca. E foi em cima disso aí que eu comecei a bater. Então, a Easy tem todas essas limas Temper 1, vamos continuar tendo, acho essas limas sensacionais, mas vai ter um profissional que, mesmo usando essa lima, ele usa a 6, 8, 10, 15 antes. Isso é um problema de muita terapia com psicanálise, né? Porque o cara só vai resolver esse problema porque ele precisa de passar uma 10, uma 8, ele se sente seguro só dessa forma, o que é normal. Eu cheguei à conclusão que isso é normal. Antes eu encarava isso como um problema. Agora, 15% dos casos são difíceis de negociar. 15% são realmente difíceis de negociar. Na pesquisa do Fabin, a gente já sabia disso, isso coincide com os livros de anatomia. O Atlas de Matsumiya, Herbranson, aquele autor que lançou um atlas digital sensacional, também fala em 15, 17% dos casos são difíceis. Ou seja, os forames são menores que 22 ou 25, eles podem ter calcificação, eles podem ter uma curvatura mais acentuada, angulações, etc. Esses 15% é a desgraça do endodontista. Mas por volta dos 15% terão canais menores que 25, que o número 25, ou serão calcificados. Novamente, eu tenho opções. As limas 6, 8, 10 de patência, 6, 8, 10, 15 de patência, ou a minha 1503. Não sei se o Gui, meu filho, está aí na apresentação. Eu falo isso toda vez que eu falo isso, eu morro de rir, porque há uns, sei quantos meses atrás, o Guilherme virou para mim e falou assim: Ô pai, a melhor hora que o endodontista entrega é na hora que ele se torna muito autoconfiante. Ô pai, mudou alguma coisa na 1503? Eu falei assim: não, absolutamente nada. Não mudou tratamento, não mudou absolutamente nada. Ah, porque mudou, não sei o quê. Quebrei duas pontinhas de 1503. Primeiro ponto. Toda vez que eu tiver que usar a 1503 ao invés da 2501, significa que eu estou nos 15% difíceis. Se eu estou nos 15% difíceis, significa que eu tenho maior chance maior risco de fratura. Então, a 1503 funciona muito bem? Funciona. Eu não tenho dúvida que ela funciona muito bem. Mas uma ponta 15 tem muito menos resistência que uma ponta 25. Por isso que a gente começou sempre a 25, a taper 1 com 25, não começo antes. Para eu ganhar em resistência, para eu ganhar em segurança, que eu acho fundamental para o sucesso da endodontia. Esse, esse vídeo é do Frederico está aí. Esse vídeo, num canal ele entra para 2501. Não se lembra qual molar. Esse é molar superior. E entrou. Eu tenho vários filmes, vários filmes. A 2501, para mim, ela escorrega de uma forma. E a 2501, o design da 2501 é uma das coisas que me orientou muito para a Target Air, que nós vamos discutir a seguir. Mas antes de entrar na Target Air, eu quero mostrar para vocês alguma outra coisa. Vou passar para frente aqui. Bom, aí, quando a gente fala em risco de fratura, a gente tem que começar a pensar que a gente precisa de uma ajuda. E eu pergunto para vocês, e aqui alguns sabem a resposta, mas uma boa parte eu queria que pensasse nisso aqui. Eu não lembro bem quando Débora foi fazer curso comigo na Fazenda, mas deve ter sido lá para 2007, Débora, 2007, 2006. Eu acho que uns 20 anos. Não Pois é, tinha, não tinha a ProDesign S com tratamento ainda, é exato. né? Então, naquela época, a gente tinha desenvolvido um negócio que chamava-se MRA. E a Débora achou aquilo o máximo e pegou aquilo pelo rabo e ficou quase que uma semana treinando e quebrando o lime e acertando a mão. E realmente aquilo funciona.
O MRA, eu tenho a impressão que o MRA era 90, 150, uma coisa assim, de ângulos, mas era uma coisa que funcionava. Mas antes do MRA, eu trouxe para o Brasil uma lima que chamava-se Hi-Fi. A Hi-Fi, por mais que muita gente faça, eu não me adapto porque eu quebro, você quebra porque você está mal acostumado, não mal acostumado, mas você está acostumado, viciado no movimento de watch and wind, de oscilação, movimento lá de Deus, movimento oscilatório. E a grande maioria das limas, para não falar 100%, a exceção da Target, a exceção da High Five, você poderia usar em movimento de watch and wind. Mas não existe lima mais resistente. Eu vou mostrar os testes feitos em máquinas, não é na mão do Henrique, não é na mão do Roladão, não é na mão de ninguém. Testes em máquinas da resistência da lima. Eu vou mostrar para vocês. Mas, afinal, o que a gente espera de uma boa lima de patência? Esqueça o resto. Nós estamos falando aqui simplesmente de negociar patência. Simplesmente pegar a lima, descer pelo canal e passar pelo forame 2, 3 milímetros para fora e manter e criar minha patência. Porque quem vai preparar o canal é quem vem depois da patência. Ok? Então, o que se espera de uma boa lima pical, de patência pical? Gente, eu tenho dado alguns treinamentos lá na fábrica, tenho recebido professores, tenho recebido alunos, etc, etc. E o desconhecimento ou a falta de preparo, conhecimento dos instrumentos que usa, é tamanho que eu fico, às vezes, abismado. Porque, no caso de quanto mais fino uma lima, quanto mais frágil, quanto mais sujeita a risco está uma lima, mais esse cara deveria conhecer o instrumento que ele está usando. E isso devo muito ao Danilo, porque o Danilo começou a questionar. Os caras não sabem, os seus professores não sabem o que é uma lima Target C, qual que é a diferença de uma lima Target C para uma Target 5. E a gente manda, moçada, eu não sei, Danilo hoje, agora não vai ter o dado, porque está em casa, mas eu não sei, mas a gente deve doar por ano mais de 1.000 caixas de Target 6 e 5. E os professores não sabem a diferença. Isso nos assustou. E quando os alunos quando o pessoal começou a nos visitar, eu comecei a perguntar: o que você prefere em termos de patência? Flexibilidade ou dureza? Alguns respondiam flexibilidade, outros dureza. Mas patência, para mim, é como se, imagina que eu estou lutando de espada e quero perfurar uma coisa. Eu quero perfurar um corpo. Se eu quero perfurar esse corpo, essa espada tem que ser flexível ou dura? Obviamente que essa espada tem que ser dura. No caso de patência, como nós estamos trabalhando com uma área muito pequena, que é uma anatomia muito pequena, ela é a pior situação, porque eu tenho um espaço muito pequeno, um microespaço, de 0,15, às vezes 0,20, às vezes menos que 0,15 de diâmetro. Então, o fio de aço que vai passar nesse espaço, ele tem que se manter o mais duro possível. E para ele se manter o mais duro possível, ele não pode ter flexibilidade. Então, uma lima de patência, ela não pode ser flexível, ela tem que ser dura. Essa lima tem que ter poder de corte ou não? A questão maior de patência, e aí fica muito claro, uma espada para perfurar um corpo mais fácil, ela tem um fio de corte, esse fio é serrilhado ou esse fio é liso? O fio é liso. A espada samurai, o fio é totalmente liso. Então, a lima de patência, essa lima de patência não deve promover o mínimo de corte possível. Ela não pode ser lisa total, mas o mínimo de corte possível. Porque a ideia da lima de patência é simplesmente negociar e criar um buraco para o que vem depois passar. Como eu estou trabalhando num ambiente muito pequeno, essa lima ela deve ter, inclusive, um poder de deslizar. Eu vou mostrar para vocês aqui qual que é a diferença. Pode falar.
Repete. Foi só um Alguém, retorno, Henrique. alguém quer perguntar? Foi um retorno que deu. Pode continuar. Ah, retorno? Tá. Então, a lima ideal para patência seria a lima mais dura possível, com menos corte possível, que deslizasse o máximo possível dentro do canal. Então, ela é exatamente, não é exatamente o oposto, mas é quase que 100% oposto do campeão de vendas do Brasil, que é a C-Pilot. A C-Pilot, ela é uma lima dura, realmente ela tem uma dureza boa, mas ela corta muito, ela não escorrega. Então, ela não deveria fazer o sucesso total que ela faz. Então, ela tem outras vantagens que eu não consegui entender. Então, analisando as limas de patência, aqui nós temos C-Pilot, C Plus, Kendo, Target C e Target 5. E nós começamos, muita gente, até os mais próximos de mim, o Valadão é um, tá aí. O Valadão está importado do Canadá, gente. Se vocês quiserem falar com o Valadão, ele está aí escutando aí. Fala aí, Valadão, que deu certo. Desistiu de falar. Então, essas limas de patência, eu precisava que alguém me disse essas limas, o comportamento mecânico dessas limas, e eu pedi para a USP, né, fazer esses testes para mim, porque se eu fizesse, hoje, acho que as duas últimas turmas que foram na ISE visitar a ISE, viram que a gente montou um laboratório de teste mecânico, compramos as máquinas de teste mecânico, são máquinas caríssimas, são máquinas extremamente sensíveis. Uma das máquinas, a máquina de flexão, foi feita pelo irmão do Patrick, para mim. Ele desenvolveu uma máquina muito bacana para medir fadiga por flexão. E eu comprei uma máquina para medição de torque e de extensão de lima. Então, essa máquina de torque de extensão é uma máquina que eu ia precisar de qualquer maneira para as normas internacionais, a gente precisa de ter essas máquinas para fazer esse teste. Então, quando eu falo uma coisa, é porque eu já testei, né, gente? Óbvio que eu já testei. E a gente, na época, quando eu pedi para o Marco Húngaro da USP fazer para mim, eu ainda não tinha a máquina. Hoje a gente tem. Mas, de uma forma geral, essas limas que eu mostrei para vocês, elas são muito parecidas, com pequenos detalhes e o mesmo design de mais de 100 anos. Eu fui bonzinho aqui para falar 100 anos, mas que são mais de 100, quase 140 anos, quando a lima tipo K a lima tipo Kerr foi desenvolvida, a K. Então aqui nós temos uma foto da Target Synchron da C-Pilot, mas todas as limas de certa forma são parecidas. A Target 5 realmente ela vai ser diferente do resto aí. Então, com certeza, se você pedir para o pessoal da Dentsply, qual que é a principal vantagem de sua lima? As marcas todas enaltecem a maior dureza do instrumento para melhor negociar os canais. Então a gente sabe que a lima de patência ela tem que ser dura. As limas de instrumentação não, mas as limas de patência sim. E como é que essas limas se tornam mais duras? A C-Pilot é a incorporação de carbono nela. É um tratamento térmico, mas é incorporação de carbono nela. Assim como a Target C. Então, a Target C, gente, não sei se vocês sabem, mas a maioria das fábricas chinesas que produzem lima de aço, todas produzem tipo C, igualzinho a C-Pilot. Então, testamos de várias marcas, e escolhemos a que a gente gostou mais, a que teve melhor resultado, foi a que a gente está, essa Target C. A C Plus, ela buscou um endurecimento de uma forma, é, é uma manobra interessante, inteligente, mas com resultado prático pobre. Então a C Plus, os 4 primeiros milímetros, não sei se é 3 ou 4 primeiros milímetros dela, ela não é taper 2, ela é taper 4. Pelo fato de ser taper 4, ela aumenta muito o diâmetro dela. Então uma 10 C Plus, ela não é igual, não tem o mesmo comportamento da 10 que vocês têm na mão, porque ela é mais difícil de negociar o canal, porque ela tem mais cor. Ela prende mais no meio do caminho. E a Target 5 e a Target R,
elas têm um endurecimento pela seção transversal, pelo tratamento térmico e consequentemente pela adição de carbono nela. E aí nós vamos ver alguns testes. E são testes mecânicos feitos em máquinas, ok? Isso aqui, como é que é feito esse teste? Você pega a ponta da lima, normalmente o teste é feito, você pega 3 milímetros da ponta da lima. Aqui nós temos target C e C Pilot, que quando eu trouxe a target C, era para competir com o C Pilot. Metade do preço, ou menos da metade do preço, mas com o mesmo comportamento, na minha opinião. Aí, pegamos, mandamos para Bauru. O Marco me mandou o resultado. A target era ligeiramente maior do que esse Pilot. Não podia nem falar que era maior. Praticamente a mesma coisa. Na Lima 6. Então, a 3 milímetros da ponta, o valor de torque que ambas suportavam eram muito próximos. Vamos dar uma olhada agora na angulação, que é a deflexão angular. O que é a deflexão angular? Você pega essa ponta, aos 3 milímetros da ponta, prende a lima na máquina de deflexão angular e põe para rodar a lima numa velocidade muito baixa, quase que 1 minuto por volta. Demora para danar para fazer esse teste. Então, a Target C teve um resultado um pouco, não pode falar nem que é maior, porque isso aqui varia também de lima para lima, diria que é igual em termos de deflexão angular. Deflexão angular é o ponto onde a lima está rodando, ela ficou presa na ponta, ela começa a rodar a partir do ponto que ela vai quebrar. Então, ela começa a rodar, ela começa a desenovelar, como é que eu vou falar? Ela começa a desenroscar, não. Não sei como é que eu vou. Ela começa a dobrar em torno do ângulo dela mesmo, do corpo dela. Esmagar. Ela não é esmagar, não. Cara, não vou saber te falar. Mas é até o ponto, até o número Deflexão. de graus. Hã? Deflexão. Ela tem a deflexão e ela rompe. Então, ambas também tiveram deflexão angular muito parecidas, Target C e Target e C Pilot. Bom, aí eu fiquei tranquilo e tal, teve o mesmo resultado, então estava cumprindo o que eu queria. Vamos testar 8. Para minha surpresa, mesmo resultado. Nesse caso, o Marco testou também a C Plus. Então, tivemos o mesmo resultado para torque, ou seja, o tanto que ela suporta antes de começar a distorcer. 8, deflexão angular. Também resultados muito semelhantes entre Target e C Pilot. Por que C Plus teve menos? Porque ela tem maior massa. Então, a deflexão angular dela é menor. Ela quebra mais antes das outras. Isso é muito claro e muito de acordo com o que a gente quer esperar. Partindo para 10. Target 6 C Pilot, novamente os mesmos números. Já em termos de torque, a C Plus, como ela é mais gordinha, tem mais corpo, ela tem uma resistência maior. Então, todos os testes foram correspondendo ao que se esperava. Estão vendo aí escrito USP, não fui eu que fiz, tá? Já na deflexão angular da Target 10, Target C, comparando com a C Pilot teve um resultado um pouquinho melhor. Mas aqui que eu falei para vocês, essa diferença aqui é muito pequena, pode ser variação de instrumento para instrumento, não necessariamente significa que a C Pilot ou a Target seja pior, ou a C Pilot seja pior, nada disso. Quando é muito próximo assim, é muito igual, não tem como falar. Bom, chegamos na 15, a Target perdeu para a C Plus, óbvio, a C Plus é mais gordinha, aqui não sei por que não tem um resultado, como eu peguei isso lá da USP, não tinha um resultado da C Pilot para Lima 15. Ok? Bom, esse é o resultado C Pilot com Target C. Porque as pessoas me apertam muito. A sua Target C ela é menos resistente. Então, está dentro o teste de flambagem. Eu não tenho o teste de flambagem ainda para mostrar para vocês, para confirmar ou não confirmar que a C Pilot e Target C
tem resultados muito semelhantes. Tem muito profissional que eu confio, muitos profissionais os quais eu confio, que me relatam que acham que a C-Pilot é mais dura. E eu sou obrigado a acreditar nesses caras, então eu pedi para que fosse feito o teste. Marco Húngaro hoje está no Paraguai, então ele não deve estar participando. Mas ele está, parece que dia 24 desse mês, faz o teste da deflexão angular. Uma vez o teste da deflexão angular dando semelhante, ou nós vamos saber se ela realmente é mais frágil, menos resistente, ou mais resistente, ou igual. C-Pilot e Target C. Aí, pessoal, os resultados mecânicos, até agora, aqui não tem o de flambagem, nós vamos fazer providencial, já estamos providenciando o de flambagem, prova que Target 6 e C-Pilot se equivalem bastante em termos de torque, em termos de deflexão angular. Eu não acredito que vai dar diferença significativa, não, em termos mecânicos. Às vezes é feeling do cara, ele se adapta com aquela lima, mas elas são exatamente, até que me prove o contrário, bem parecidas. E aí, a gente chega num ponto. Pessoal, ó, antes de eu ir para frente, já me mandaram a mensagem aqui. Vocês estão recebendo aí como é que chama isso? Uma Um enquete. questionáriozinho, acho que são 2 ou 3 Um formulário. É um formuláriozinho, só para vocês responderem, porque todos aqueles que ficarem até o final vão receber uns brindes, etc, etc, uns descontos, umas coisas mais interessantes aí da Easy. Eu prometi também dar umas limas para quem ficasse até o final. Então, só para vocês saberem, tá? Pode apagar isso aí. Quem entrou foi você, ou Luan? Eu Como é que eu apago isso? vou finalizar aqui. Como é que eu apago isso aqui, Luan? Ah, eu achei aqui. Bom, Ô, Henrique, mas vamos continuar aqui. Eu falei para vocês que de 3 a 5% dos casos são bem difíceis. E aí, como eu já conhecia a High Five lá dos Estados Unidos, quem trouxe para o Brasil fui durante um bom tempo, eu procurei uma fábrica para fazer para nós a Targets, uma High Five parecida, né? A Like. E como a High Five era uma lima usinada, eu procurei alguém que pudesse usinar nesses níveis tão baixos. E quando eu achei, começamos a produzir. Para minha surpresa, a lima ficou muito bem feita, até melhor do que quando era feita na Miltex. E nós começamos a vender. Alguns profissionais têm dificuldade porque vão no Watch and Wind. A forma de utilizar é diferente. A forma é como se fosse um movimento de dardo. Então, a i5, a Target 5, ela tem uma ponta ativa. Até outro dia tivemos uma discussão, eu e o Frozone, sobre ponta ativa. Para mim, essa ponta que vocês estão vendo aí, eu queria até propor para vocês. Quem acha que todos acham que é ativa ou não? Vai dando uma palavra no chat aí. Essa ponta que vocês estão vendo aí, vocês acham que ela é ativa ou ela é inativa? Para mim, ponta inativa é quando você tem o ângulo de transição angulado. Esse ângulo de transição pode ser muito agudo, pouco agudo. Quanto menor o ângulo de transição entre a ponta e o corpo da lima, menos a chance dessa lima ser agressiva, menos a chance de perfuração, etc. Então, eu vou mostrar para vocês umas outras fotos aqui. Então, qual que é a diferença dessa Target 5 para as outras limas, tipo K, C-Pilot, que vocês conhecem? Ela também tem tratamento térmico, tem uma ponta ativa, marcação de profundidade, disponíveis nos comprimentos 21 e 25, mas ela tem o espaçamento helicoidal bastante reduzido. Quando eu reduzo a distância de um ângulo helicoidal para o outro, faço ela bem próximo, isso faz com que a lima resista mais à flambagem, ao dobramento. Então, essa lima, você vai ver que ela tem os ângulos muito próximos,
eu vou mostrar aqui para vocês. E além de tudo, para resistir mais ainda à torção, que é um fator também preponderante em fratura, ela, em vez de ser quadrangular, ela é pentagonal, como vocês estão vendo aí no desenho. Talvez poucos aqui não saibam dessas informações, mas eu quis passar essas informações para vocês acompanharem. Então, o movimento da lima é esse aí. Ó. Você não faz, você não oscila para o outro lado. Então, qual que é o movimento? Você empurra a lima até a resistência. Chegou na resistência, você vai continuar empurrando, só que aí você vai fazer uma rotação aí de 15 graus no máximo. Essa lima vai cravar na dentina e você vai puxar. Então você empurra, torce, puxa, empurra, torce, puxa, empurra, torce. Dessa forma, eu tenho dado treinamentos lá na Easy. E os resultados das pessoas que. Nossa, eu estou impressionado como é que ela consegue suportar tanta força. E aí, ela é feita exatamente para isso. O desenho que está vendo em cima, debaixo do escrito Target 5, esse é o helicoidal. O helicoidal é muito próximo. Então, eu posso fazer força que ela suporta muito dessa força. Tem uma lima que tem uma condição que suporta muito grande. O que torna essa lima bem diferente? Primeiro, a seção transversal pentagonal. Do triangular para o pentagonal, você passa pelo quadrado. O triangular é uma lima que tem um poder de corte muito bom. A quadrangular, você já perdeu poder de corte e ganhou em resistência. Quando você passa para pentagonal, você ganhou só em resistência e perdeu tudo que você podia perder em corte. Tudo que você podia perder, você perdeu em corte. Então, essa lima pentagonal, seção transversal pentagonal, ela tem uma alta resistência à torção. E aí nós vamos medir isso nas máquinas. E vamos ver o resultado das máquinas. Então, ela é uma lima mais rígida, porque ela tem 30% mais massa, então ela conserva a rigidez de um tarugo sem estar usinado, né? Mais do que a outra. Tem as distâncias dos ângulos helicoidais muito próximas. Isso vai aumentar muito a resistência dela à flambagem. E ela tem um corte, um ângulo de corte muito negativo, ou seja, corta praticamente nada. Porque a aresta de corte toca na parede como se você estivesse passando uma faca na manteiga, só que em vez do sentido positivo, no sentido negativo. Você só amassa a manteiga. É a mesma coisa que ocorre com a Target 5. Ok? Um corte bem ineficiente. Mas a ineficiência é proposital. Quando eu tenho uma ineficiência de corte, significa que ela não vai ficar presa na parede do canal. Ela vai deslizar para dentro do canal. Aí tá uma coisa interessante. Essa moça que mandou isso para o Valadão, é uma aluna do Frozone, ela está fazendo uma tese de mestrado. E se eu comparar a ponta da Target com a ponta da VDW C-Pilot, que é da C-File, que é da TDK, a ponta mais agressiva disparada que tem aqui é da TDK. É mais pontuda. A C-Pilot, ela tem uma ponta rhomboide. Uma ponta rhomboide, ela freia o instrumento. Ela não desliza dentro do instrumento. E a Target 5, estão vendo aí na C-File da TDK um pouco de rebarba na ponta? Isso aí, moçada, acontece com todas as fábricas. Isso é bobagem. Não é que é bobagem, mas isso aí ocorre com todo mundo. Porque a forma de fazer lima de aço é completamente diferente de fazer uma lima usinada. Então, às vezes, na hora que está dentro da máquina, a ponta da lima bate num batente e cria um pouco, às vezes, até um nariz, um nariz achatado na lima. Isso ocorre com todas. Ficar crucificando isso ou aquilo é uma bobagem danada. Então, a nossa lima ela tem um ângulo de transição mais suave, mas ela é uma ponta que eu considero ativa. Isso já foi motivo de eu e de Valadão discutir adoidado sobre isso. A lima que vocês têm no mercado, que chama-se High Five, Eu atualmente, perdi a discussão. Eu perdi a discussão. Como sempre. a lima que existe no mercado, que chama-se
que eles estão chamando hoje aí de high five, ela, na verdade, ela não é high five, ela é quadrangular. Deu para ver aí à esquerda? A nossa é a lima da direita. A nossa é a Target 5. Então, como é que a gente fez como é que a gente pegou essa imagem? A gente incluiu essa lima num bloco de resina e veio cortando, fatiando, 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 até chegar na melhor visão do que é a seção transversal da lima. E o que era para ser pentagonal, ela é quadrada, então ela não tem nada de high five, ela não é nada mais, nada menos que uma lima comum, tipo K. A outra que é, sim, a high five, igual a high five antiga. Isso era só observação, porque a gente não sabia como provar isso, mas aí está bem claro. E a maior resistência à flexão é a pequena distância entre as hélices. Você vê que é bem curtinho. Você não tem muito espaço, muita área de escape para a dentina, porque o objetivo aqui não é ter corte. O objetivo aqui é correr para baixo. E aí vamos medir a flambagem, que é o dobramento. Lá atrás eu tinha feito dobramento, comparando a Target com C-Pilot. Aí a Target 5. Então vocês veem que em termos de resistência, para penetrar, a Target 5 dá de 1000 na C-Pilot. Ela é muito mais resistente para você empurrar para baixo e mergulhar dentro do canal. Se eu comparar com a 10, a Target, né, ela é cerca de 60% mais resistente a dobramento, a flambagem, do que uma C-Pilot. Então, eu não consigo conceber o cara falar comigo que a C-Pilot é melhor para negociar, porque é contra as leis da mecânica. Por isso que, às vezes, eu fico indignado. Eu decidi, falei assim, eu vou investir para mostrar para esse povo. Ainda valo mais, para aqueles que compraram a Target R, se você tiver um canal e lá embaixo está totalmente fechado, desgraçadamente fechado, você está pertinho de ganhar a patência, mas não ganha, use ou a 10 ou a 15. Está vendo a diferença de força que eu posso fazer com a 15 para as outras? Entre Target R, 8, 10 e 15? Então a diferença é brutal. Então a 15. Hoje mesmo eu fiz um teste lá na fábrica, bloquinho de acrílico, eu saí furando ele com a Target 5, com a Target 5, a Target R15, fazendo muita força lá para baixo. E aí que nasceu a ideia. Aí são 2 vídeos, gente, para vocês verem um teste. Experimenta com luva, passar a mão como eu passei aí na Target 5, e depois passa no C-Pilot. Você vai ver quando você passar na da direita aí na C-Pilot, a luva sua gruda ali, ó. Você não escorrega. Já a Target 5, ela vai escorregar para você. Então, é uma lima que te dá muita confiança, muita segurança, se você usar corretamente. Ok? Bom, então de onde que nasceu a ideia da Target R? Esse design deslizante aí é um negócio muito interessante, porque a lima ela passa, você vai notar que ela passa por dentro do canal, ela começar a ter problema lá nos 3 últimos milímetros, porque ela está passando de passagem lá para baixo, sem muito atrito, porque ela não tem corte, ela não tem área de escape, ela é muito lisa quando você trabalha. Então, de onde que veio a ideia da Target R? Bom, alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Vamos parar aqui um pouquinho, porque agora nós vamos entrar na última fase. Alguém Fala, quer Henrique. perguntar alguma coisa? Beleza, Henrique? Márcio, Alex de Brasília. Tranquilo, cara? Fala, Márcio. Beleza. Cara, eu tenho 3 questões que acredito vão elucidar algumas dúvidas minhas sobre a Target R, baseado nas limas da série especial que você tem falado aí. Uhum. Bom, primeiro, a minha dúvida, você até já falou, comentou, mas não ficou muito claro para mim a definição de ponta ativa em instrumento de série especial. De uma forma geral, para o clínico, a ideia que a gente tem é ponta ativa, desvia trajeto. Ponta Sim, inativa, não desvia trajeto. exato. Basicamente é isso, né? Não, e deveria ser, Márcio. Então, mas o que que a gente pode reproduzir desse dado clínico para essas tuas limas? Ou seja, se ela bater num trajeto que não seja do canal, ela vai vazar fora ou isso não Todas, acontece? todas as limas
todas as limas de aço, elas são feitas de forma que ela se torna ativa. Todas. Porque até a forma de fabricar as pontas, gente, já vou adiantar a novidade também. A Easy, eu estou indo para a China, a Easy vai fabricar lima de aço, aqui internamente. Então, como que faz ponta de lima de aço? É numa máquina separada, onde você tem um rebolo de diamante, que a gente chama de rebolo de diamante, né? E essa lima ela passa com o diamante angulado, na angulagem que você quer fazer essa ponta. Então, todas as limas de aço são feitas dessa forma. Não existe nenhuma lima que é feita diferente. Por que que a Target é diferente? Porque ela é usinada. Então, eu consigo variar mais, eu tenho mais perfeição. Porque ali eu estou trabalhando com CNC. Lima de aço não é feito em torno computadorizado. São tornos analógicos, eles têm uma boa precisão, mas não se faz lima de aço em. Algumas partes você faz em torno computadorizado, mas a grande maioria não é. Então, Márcio, quando eu recebi. Valadão, quer falar aí, Valadão? Quando eu recebi o trabalho dessa moça, aluna do Frozone, Oi, tô para aqui. eles, a, a C-Pilot, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Eu acho que eu não vou conseguir voltar. Tá ruim de voltar aqui o meu computador. Deixa eu ver se eu voltar aqui para vocês verem. Eu tenho que voltar aqui atrás. Espera aí. Enquanto você Não está cons- voltando, Henrique, eu já vou emendar uma pergunta que de repente você já responde as duas, tá? A primeira minha era de ponta ativa e ponta inativa, e a segunda, pelo teu raciocínio, os ângulos helicoidais da Target, elas são mais paralelos, né? Ou seja, a espira é mais curta. Você falou isso, procede? Não, as espiras são mais Mais próximas. Isso, próximo, mais mais próximas, próximo. isso, são mais Mas não quer próximas. dizer que ela é mais paralela, não é que é mais perpendicular, não, tá? Então, a minha dúvida era exatamente essa. Elas sendo mais paralelas, isso não criaria um efeito de parafusamento? E aí, se a gente somar. Ela não é paralela, não. Isso que eu estou falando para você. Ela só é mais próxima. Ela continua Mas com os ângulo. ângulos helicoidais, então, eles não são paralelos entre si, na Target. Não, é. Entre Então, si são. isso, aí a minha dúvida é essa, ou seja, se eles são paralelos entre si, você não criaria, no momento do cateterismo ali, da exploração, um efeito de parafusamento, porque agora que você falou sobre os 15 graus, tudo bem, mas normalmente o que que a gente usa? A gente usa um pouquinho mais de amplitude para a lima ganhar mais canal e você volta um pouquinho, ganha mais canal. E aí nisso, numa dessa, ela trava a ponta, sendo pentagonal em top, e aí fica a ponta, entendeu? Eu tô pensando nesse raciocínio mecânico aqui. Juntou uma ponta inativa com esse efeito de parafusamento e O o que você está pentagonal. falando é verdade, tá? Mas qualquer uma lima de aço, ela vai ter esse efeito de parafusamento chegando lá. Eu tinha duas opções de movimento: oscilatório ou reciprocante. O movimento oscilatório, não é oscilatório, não, como é que chama aquele negócio? Vai 60, 60? Oscilatório. Oscilatório mesmo. Tá dando microfonia. O movimento oscilatório, existem alguns trabalhos que falam que ele desvia com mais facilidade. Não sei se o Babá tá online, mas tem um trabalho que foi feito aí entre os alunos do Babá que houve muito desvio. Olha, quando você está fazendo com a Target R, se você fizer um pré-largamentozinho pequeno, Márcio, ele gosta de pré-largamento, tem que ser um pré-largamento pequeno. Ela vai parafusar menos. Normalmente ela parafusa na porção mais cervical, porque o cara já. Porque o que eu estou fazendo? Eu estou entrando direto com ela, não estou fazendo absolutamente nada. Vou direto com ela. Vocês vão ver os casos. E mas ela tem ela às vezes dá uma parafusada assim. O segredo é você não deixar ela parafusar. Por que eu uso uma velocidade tão baixa? Aí foi a preocupação do motor. É para eu ter tempo de remover. Você deve tirar. Eu vou mostrar o vídeo, vocês vão entender. Vocês estão vendo essas pontas aí? Tá aparecendo, Valado? Tá aparecendo aí. É. Aparecendo, Essa- tá aparecendo. é. Tá. Essas pontas, a da Target já é menos. Dessas todas aqui, eu acho que a TDK que
é que mais tem chance de ter uma perfuração, se bater a pergunta sua é se bater num degrau, bater em cima do degrau e ficar batendo em cima, tem chance de perfurar, correto? É isso? Isso. Então, com a target, você pode ter. Ô, Márcio, tudo é possível. É possível. Mas você vê que a ponta ativa da Target aí, ela é bem, bem sem vergonha, viu? Ela é bem. A da Dentsply, ô Dalada, a moça falou que essa da C-Pilot é o quê? Nativa. Inativa. Essa é Inativa. A C-Pilot é inativa. Inativa C-Pilot. E a Target é o quê? Ela também achou que era inativa. Essa que foi a nossa discussão. Todas duas são ativas, sendo que tem grau vamos dizer, de agressividade. Eu acho que a C-Pilot é menos agressiva, tá? Porque ela freia mais, porque ela é mais rombuda, ela tem mais dificuldade para descer. Mas eu acho que ambas são bem, bem, bem ativonas. Deixa eu passar aqui para frente. Bom, e continuando aqui, eu já tinha a Target 5 há muito tempo. E eu fui solicitado por uma empresa grande de motores estrangeira para desenvolver uma lima de patência. E eu quis testar essa lima de patência. Eu falei assim, quem sabe eu coloco a Target 5 num cabo para testar no movimento desse motor que essa turma quer. E aí começamos a testar, mandei para o Marco Húngaro fazer teste, o Marco Húngaro também estava fazendo uns testes para essa empresa, e a gente viu que funcionaria muito bem no oscilatório e melhor ainda no reciprocante. Então, já tem mais de 2 anos isso. E aí eu comecei eu falei assim, eu quero achar agora qual que é a velocidade boa, quais são os ângulos bons. Quanto maior é o ângulo, mais o aço sofre. Então, por isso que muitas vezes o cara quebra a lima ou ele perfura, a velocidade é muito alta. Então, eu queria achar um ponto melhor para entregar uma coisa extremamente segura, porque tem que ser seguro. Se não for seguro, morreu. Então, quais que eram os objetivos desse instrumento? Primeiro, eficiência mais segurança. Não podia ter só eficiência e nem só segurança. O cara tem que ganhar a patência. Então, a gente queria realizar a patência mecânica reciprocante. Então, eu precisava de um motor que fizesse o reciprocante com ângulos menores. Porque se você pega reciproca, é 150-30. É isso, 150-30. O aço, ele não suporta isso nunca, ele quebra em 2 minutos. Nós testamos isso várias vezes, eu e Marco. Então, mas as pessoas estavam totalmente dispostas, lá na pesquisa falava, se tiver segurança, nem que eu não faça 100%, mas se me ajudar, já é bom demais. Então eu falei assim, vamos ver esse caminho. E um dado interessante que eu falei no começo aqui. As pessoas gastam mais dinheiro, às vezes não, muitas vezes, com limas C-Pilot, do que gasta com uma rotatória ou reciprocante. Ele compra uma lima, assim, de 85, 90, 100 reais em São Paulo, eu tenho visto, gasta. Pensa aí vocês num caso bem difícil, um caso complexo. Não vai uma caixa de 6, às vezes uma caixa e meia de 6, uma caixa de 8, pelo menos uma caixa de 10. Se você fizer as contas, você gastou 15 limas. 15 limas C-Pilot custa R$250. Se você tiver 5 casos desses por mês no seu consultório, você vai gastar R$1.250 só em lima C-Pilot. Então, a ideia seria que essas limas também, que esse sistema trouxesse economia. E nesse ponto eu acertei na mosca, meu amigo. Nesse ponto eu acertei na mosca. Por que o uso do aço em movimento reciprocante? O aço ele tem muito mais resistência a dobramento, flambagem, do que o níquel titânio nos mesmos números.
Se eu pegar uma lima 10 de níquel titânio e apertar ela para baixo, ela vai dobrar muito mais fácil que uma de níquel titânio. Então, por isso que o aço, em algumas situações de patência, o aço é melhor. Eu queria usar aço. Se eu usasse aço em movimento oscilatório, eu já sabia o resultado. Então, eu fui testar em reciprocante e deu certo. Porque o movimento reciprocante ele tem a segurança de ir para frente e para trás, ele desgruda. E o aço tem alta resistência à flambagem. E nesse resultado, um resultado muito bom que nasceu a Target Air. É um instrumento super seguro, capaz de negociar a patência em mais de 90%. Eu vou mais fundo. Agora, depois passar dessas 3 semanas, eu vou mais fundo. Ele é mais seguro do que a patência com rotatório. Ele é mais seguro. E já que as pessoas querem usar manual, que usem essa. Porque ele é mais seguro. Ele não vai ser tão rápido quanto o rotatório. Hoje, eu conversando com o Gui, meu filho, ele fala, pai, mas eu me adapto muito bem com o rotatório. Eu vou muito mais rápido. O cara que quer produzir já se adaptou. Agora, quantos aqui, eu não sei quantos estão online, deve ter uns 50. Desses 50, quantos realmente fazem patência rotatória sem pôr nada antes? Quantos são? São poucos. Então, eu consigo agora 90% de patência dos canais molares com o mínimo de perda de instrumento. Em vez de eu gastar 10 limas, 6 limas, 8 limas, você vai gastar uma, duas no máximo. Porque é o que acontece, você ganha patência. O Toninho, não sei se o Toninho Nora está aí online, Toninho me ligou, estava me mandando mensagem pouquinho antes de eu começar. Eu fui de cara, gastou muita lima? Ele falou, nada. Eu vou mostrar uns casos. Hoje o Gui me mandou um caso difícil, cara. As limas estão inteiras. Então a reutilização, inclusive, dessas limas é melhor. Dá uma olhada nesse movimento aí. Esse é o João Batista, que eu mandei para o Babá me ajudar nos testes também, paciente. Então eu consigo, ó, meio que fazendo as bicadinhas, descer para fazer, olha lá. E a bichinha lá em cima. Ó, bem lá no ápice, tibióide. Então, ó, fez uma, duas, três, pronto. A patência com lima 10 já está resolvida. Pessoal, depois da 10, meu amigo, corre para o abraço, né? E a cinemática é exclusivamente vai e vem. Exclusivamente vai e vem. Não tem que pincelar, não tem que nada. Exclusivo. Se quiser fazer um pré-alagamentozinho pequeno, ó, top. Pouquíssima pressão apical. Se você tiver que fazer muita pressão apical, é aí que o bicho vai pegar. Você está naqueles 3, 5%. Movimento bem lento. Você vê que a mão do Babá aqui está muito lenta. Agora, uma das coisas que incomodou o Guilherme é que ele faz rotatória a 950 RPM. Quando põe uma lima dessa a 100 RPM, 70 RPM, a lima vai muito devagar. Então, é uma patência mais tranquila, é um negócio mais relax. Exatamente, eu saio com muita tensão, com pouca tensão. Se a lima não tiver progredindo, detalhe, se a lima não tiver progredindo, use a Target 5 para te ajudar. Mas no movimento de dardo, empurrei, pressionei, rodei levemente para a direita, 15 graus, puxo. Pressiono, aperto, puxo. Pressiono, rodo, puxo. Só isso. Você vai ver que você vai conseguir. Esse é um caso muito interessante. Isso foi logo nos princípios. Esse caso tem mais de ano que eu e o Marco fizemos. Dá uma olhada. Ainda a gente estava usando velocidade ainda muito alta. Mas olha a target 15. 15, direto, ó. Olha chegando lá embaixo no canal, ó. Deu para ver aí, moçada? Chegando aqui, ó. Vou pôr de novo. Quer outra novidade interessante? Não precurvo nada. Ela entra reta e ela sai precurvando sozinha. Seja uma curvatura, 2 curvaturas, 3 curvaturas. Olha lá, ó. Chegou lá embaixo. Então, é um negócio muito, muito bacana. É um MRA diferente. Esse caso foi do Tomazinho. Tomazinho que me mandou esse caso.
Ô Henrique, você falou um MRA diferente, é bem parecido com o MRA, né? Eu, pelo menos, eu senti. É Débora. um Lógico mini, que vai, é um só mini que é um MR, MRA, só que é um MRA com ângulo curtíssimo, delicadinho. delicado. Só que ele ganha. Eu vou passar uns casos aqui, vocês vão ver que dois. Esse caso do Tomazinho tá aí, não? Tá, não. Esse caso é um pré-molar. Ele me mandou esse caso, falou, o patrão estava bem fechado. Bem fechado. Olha o. Ah, o Tomazinho, nesse caso aqui, está usando um motor da WAK, ó, da WAC. Você vê que o reciprocante deles é maior do que o meu. No meu, você não vai ver nem o cursor mexer direito, ele está só rodando. Mas até 30 graus, 40 graus eu já acho que começa a ficar perigoso. E a velocidade também tem que ser pequena. Tem que ser pequena a velocidade. Não pode ser uma velocidade alta. Tem que ser uma velocidade menor. Aí já as limas em posição e o caso obturado. Então, eu até agora eu não tive um feedback ruim. É muito cedo ainda, porque as pessoas estão começando a receber, vai ter uma curva de aprendizado e tal. O único feedback preocupante foi da minha família, mas agora eu vou pôr um caso que o Gui fez aqui, que eu achei que ficou bacana demais. O movimento reciprocante à direita com pequena amplitude. Então, esse é o movimento, ó. Esse é o movimento. Aqui acho que está para a esquerda, não, ele está para. Ah, não sei. Aqui está para a esquerda, mas é para a direita que ele tem que Ele fazer. tá para direita, tá para direita. Ah, está para a direita, é porque ele está virado para baixo, é isso mesmo. Ele está dando 20 graus. Por que esse motor é dessa forma? Quando a gente estava fazendo, a gente estava desenvolvendo em paralelo aqui no Brasil e testando com motor. Esse movimento aí é o mesmo movimento do motor da Morita lá, que é o, A o Morita, ótimo a glide Morita path. não, a Morita não consegue o mesmo movimento, tá? Você está falando do OGP da Morita? É isso. Não, Do, não, do, não. O OGP é um pouco diferente. OGP. ótimo glide path. É, é a Morita que pediu para desenvolver para eles, tá? Agora, o OGP, ele é mais para reciprocante. Os ângulos são grandes, ele dá uma volta inteira para um lado, volta, não, ele vai 150 ou 170 graus para um lado, volta 360, é uma confusão do peru. O Marco está fazendo um trabalho, aparentemente, Marco está aí não, tá não, né? Aparentemente, o OGP ele dá um resultado de fadiga cíclica muito grande, mas ele não é eficiente, tão eficiente. Então, talvez a gente não sabe ainda. Mas, para minha surpresa, o Marco tinha me falado, o motor da Morita não dá os ângulos corretos, não. Os ângulos dele são maiores. E eu precisava de ângulos bem corretos. Aí fui descobrir agora, recente, muito recente, que o motor da Morita nem brushless ele é. Ele não é brushless. É um motorzinho, é um micromotor bem comum. Por isso que ele não tem essa precisão. O Frozone tem feito um trabalho aí de pesquisa de motor. Você vai ter só precisão em ângulo quando você começa a trabalhar com brushless, porque os motores têm um encoder que controla os sinais que o motor envia e controla ângulo, velocidade com muito mais precisão. Esse motor nosso, e eu tentei fazer com motor comum, o ângulo não fica bom. Esse motor do Neo Root, ele é um motor brushless, mas esse motor não é, esse movimento não é. Esse é um movimento exatamente reciprocante. O ODP não é esse motor, não. A amplitude deve ser de pequena resistência por causa do aço. Então, esse é o motor. Não sei se todos aqui conhecem. É um motor bem bacana, ele é gostoso demais de usar, porque ele é macio, ele chega a 5 newtons, 4,9 newtons, alguma coisa assim. 5 newtons. 5 newtons, né? Ele
ele dá quantos RPM, Dalado? 2.200. 2.200 RPM. É um Só motor que bem. ele regula o torque. Ele não consegue 2.200 com 5 newtons. Ele vai regulando Ele, inteligentemente. ele, ele faz uma adequação do torque, sim. Ele diminui o torque. Ele é muito gostoso para usar com o Easy Clean. Muito bom para usar com o Easy Clean. Bom, e esse caso eu recebi hoje do Gui. E aí vocês veem as limas em posição. Se você analisar o caso aqui, ó, inicial, a radiografia inicial, os canais mesiais não estão muito facinhos, não. Nem o distal está muito fácil, né? E ele usou somente a 10. Somente a 10 aí. Ganhou patência. Depois que ganhou patência, entra com 2501, 2505, morreu. Esse caso foi feito hoje. Eu recebi esse caso hoje. Ficou até bem bonito o caso. Bem feito. Fiquei bem satisfeito com o resultado dele nesse caso. Ele reclamou um pouquinho que é mais lento que o rotatório, mas igual ao 2501 para fazer uma patência, aqui, mas não é todo mundo que consegue ter essa destreza para usar a 2501. A pequena, a pequena, a pequena amplitude se deve à pequena resistência do aço. Atenção, o uso de motores reciprocantes normais, com ângulos normais, a target R vai fraturar e rápido. São contraindicados. A velocidade deve ser entre 50 e 100 RPMs. A velocidade sendo baixa ajuda bastante. Dá uma olhada nesse outro caso. Esse caso também é do Babá. Estão vendo que é um molar bem atrésico. O Babá escolheu bem para fazer esse caso. E dá uma olhada no resultado, como é que funciona. Ó, tá vendo que o motor está rodando devagarzinho? Ele nem parece estar reciprocando. O reciprocante é tão curto que não parece estar reciprocando. Só o barulhinho que você vê que é de reciprocante. Olha ela penetrando. O Babá deu uma dica de ouro aí da rotação do cursor. O Babá ficou de me mandar o caso finalizado, não me mandou. Ele tá online, hein? Não, não tá não. Bom, esse é o mesolingual e o mesovestibular. Diz ele que o mesovestibular ele teve praticamente negociar ele inteiro. O outro, a Lima já desceu um pouco no começo e tal, mas o mesovestibular estava muito mais atrésico. Ele foi descendo, está bem atrésico, usou a 8, usou a 10, usou a 15. Você vê que é devagar. O macete que o Babá hoje ele usa é que ele não deixa, ele olha pelo cursor, ele não deixa a lima dar uma volta inteira, ele tira antes da lima completar uma volta. O segredo, a lima não pode ficar presa, tá? A ponta da lima, se ela ficar presa, ela continuar rodando, a lima vai quebrar, óbvio. É mais lento, né, moçada? Então é um negócio bem gostoso de fazer. Bom, aí é um trabalho, eu não sei nem se eu. Esse é um trabalho que está sendo feito, eu acho, com alunos de doutorado, tá? Hã? Mas quem A Gabi, só. aluno, quem é? Bom, aqui é um resultado, tempo de preparo em raízes de molares. Esse é um trabalho que está sendo feito já, não sei se é aluno de doutorado ou de mestrado. Aí você tem a Target, R, C-Pilot e R-Pilot. Eu queria era confirmar que acho que essa R-Pilot é uma reciprocante, tá? Então, o tempo da Target R, em média, raiz mesial de molares e vestibulares de molares superiores, em média tem dado 14 segundos. Tempo em média de C-Pilot, 12 segundos. Tempo em média da R-Pilot, 33 segundos. A R-Pilot aqui, no caso da R-Pilot aqui, da R-Pilot não, da C-Pilot foi no oscilatório. Outro resultado é que a Target R conseguiu 100%
das patências. C-Pilot em torno de 95% e R-Pilot em torno de 90% das amostras que foram feitas até agora. Economia. Eu acho que para eu conseguir mudar o cara pensar em pular fora da C-Pilot, que ele tem que ter um benefício, e o benefício melhor é o bolso, tá? Nada funciona tão bem quanto o bolso. Em geral, você vai diminuir 80% do seu gasto com limas de patência normais. Então, de uma forma geral, se você gasta 10 caixas de lima, você vai passar a gastar em torno de 2, 3 caixas. Não vai gastar mais do que isso. Porque as limas, as Target R, elas não funcionam. A fadiga delas é muito pequena. Ela não vai entrar em fadiga, porque roda tão devagar, e tem o fato de ser reciprocante, então elas vão durar mais, a menos que elas estejam destruídas. E eu quis apresentar, para finalizar, eu quis apresentar para vocês aqui um lançamento que a Easy fez no CIOSP, ainda não, isso está chegando nas dentais. Já mandou para as dentais, Danilo, ou está saindo essa semana? Não sei se o As Danilo... Target R já foram enviadas, você tem no Paiva, na Endovita, na JL em São Paulo, e na Endomax, se eu não me engano, já tem a Target R, nós já mandamos ontem. Sabe, As demais limas, esse mês aí, a gente envia. Essa X-Finder era uma lima que eu já vinha pensando em entregar no mercado, que seria a nossa MB2, ok? O nosso kit para negociação de MV2, mais a Target R. Engraçado, tinha um caso do Tomazinho que estava aqui, de um MV2, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se... O Tomazinho me mandou ontem um MV2 que ele negociou usando a Target R. Gostou bastante também. Mas esse aqui são limas rotatórias mesmo, que a gente lançou para que você possa negociar os MV2. Eu usei bastante em teste, fiquei muito satisfeito, mesmo porque é um design que eu tinha meio receio de usar e tal, mas ele funcionou bem e teve uma resistência muito boa. Então, eu estou bem satisfeito. Vocês vão poder ter isso aí, aqueles que gostam. O Fish Shaper é muito gostoso, ele corta bem, é bem macio. E muita gente fala aqui, que gosta de usar 1602. 16 ou 15 é tudo uma coisa só, mas essa 1004, ela dá bem trabalho a manipular, a fabricação dela, mas ficou também muito boa essa linha. Acho que vocês vão gostar bastante. Bom, gente, deixa eu interromper aqui, vou voltar e abrir o grupo de vocês. ô Henrique, Pode falar. eu queria colocar uma coisa que até a Débora citou, que parece muito MRA, né? Mas é uma coisa que a gente tem que lembrar que eu acredito que vai ser um erro muito frequente no uso dessa lima, é lembrar que ela é uma lima para patência. Ela não é uma lima para canal calcificado, para canal totalmente obliterado, igual a gente fazia às vezes com a MRA, viu, Débora? Eu me estrepei com isso já, porque ela flamba dependendo da força que a gente tem que fazer. A gente conversou até sobre isso, né? Principalmente a 08. A 10 e a 15 ainda aguentam mais pancada, né? Isso. A gente tem que lembrar que essa é Mas uma por linha isso também, mas por isso também que a gente não deve pré-alargar, porque daí você flamba menos. Tem isso também. O que eu senti, eu só usei uma vez, né? Fui lá no congresso. E eu tenho muita experiência com MRA, porque eu uso até hoje, né? Eu não mudo o meu motor do kart porque tenho MRA, só por isso. E aí, quando eu vi essa lima para usar com. Eu não gosto de motor sem fio, porque eu tenho dor no meu dedo, né? Tenho uma tenossinovite que ferrada. E eu comprei o motor na hora que eu peguei a tarja e falei, então me passa o motor aí que eu quero. Porque é uma coisa mais delicada. O MRA a gente força a barra. Força. Eu, Débora, você sabe que hoje eu fui brincar lá
com uma Target 15. Eu estava fazendo um teste de uma 1503 diferente que nós estamos desenvolvendo. Aí eu fui testar a 1503 descendo o braço. Meu punho doeu, viu? O que eu acho Ô, assim, o MRA ô, Débora, é justamente é uma lima de risco, É né? uma lima de Então, quando risco. não vai nada, quando não vai, não tem Tá como. ferrado, tá ferrado. Eu falo para o paciente assim, cara, cheguei no limite. Ou eu consigo fazer essa patência e eu tenho alguma chance de te tratar, ou tu vai para cirurgia. Aí o cara já levanta aquele olhão. Eu falo assim: posso largar pau? Eu sou muito clara com o paciente, entendeu? Posso largar pau? Pode. Se eu quebrar a lima, ela vai ficar obturando o seu canal, ok? E aí vai para a cirurgia. E eu já faço um trato com o paciente de boa. E eu meto o pau no MRA. E 90% eu não quebro. Algumas quebram. É isso Algumas mesmo. quebram. Essa é a Mas, verdade. Débora, é isso que você falou. Concordo plenamente. O MRA é porque quando a gente põe a mão, dá aquela sensação, a gente que usou muito MRA, eu também ainda uso, dá a sensação de querer fazer a mesma coisa. E não dá. Não Porque a gente tem que dá, claro lembrar que que a não. lima é de aço. É. Mas o Não, ângulo é muito propício mas para isso. aquela bicadinha com a puxadinha, a bicadinha com a puxadinha é o que eu faço com o MRA, entendeu? Mas É o isso. É ângulo é exatamente propício para isso. isso. O ângulo do aço é muito menor. Não, O ângulo a do ideia MRA é 270, 180. é isso mesmo, era alto, era alto. 270, 180. Vai 90 por vez. Esse é 20, 10, pelo amor de Deus. Não, é isso mesmo, você achou aí, né? Eu achei Olha, não. Gente, Acende aí. vocês me desculpam aqui se eu tiver que sair de repente aqui, porque o Siqueira está no Endochat e ele vai mostrar um caso meu agora, e eu vou ter que Não falar o vai resto do participar caso. do Ai, que saco. sorteio, hein? Não, eu tô aqui, eu tô aqui. Ah, não vai participar, não. Ó, só que o que mais, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Toninho? Toninho Ô, usou Henrique, hoje. ô, Henrique. Ô, Oi. Henrique, beleza? Sou eu, tô na área. Aqui, eu só queria fazer uma observação aí. Eu já tinha usado, usei no Congresso e tinha usado. Tá ouvindo, tá, né? Tô ouvindo para falar. Eu tinha usado no Congresso os dentes extraídos, que eu levei lá e trouxe também, levei, né? Eu estava usando Lima 15, porque foi a lima que eu trouxe, né? E você me deu as limas 8 e 10, aí hoje eu consegui usar no retratamento, porque eu não, só aparece bucha lá para mim, eu usei no retratamento. É, eu fiquei, até botei na mensagem para você, eu Foi muito fiquei, fácil. fiquei preocupado, porque foi muito fácil. Foi muito fácil. Assim, eu no caso também não demandava nenhuma coisa assim, né? Mas foi muito fácil. Eu tentei usar uma Lima 8 manual, não consegui. Aí peguei a Lima 8 no New Root, né, no motor, e fui, e ela foi. Tá no videozinho, mandei para você. Tá no Pessoal, videozinho lá, eu mandei. isso que você está falando, Toninho, é pura verdade. Eu estou falando para vocês o seguinte: essa Target R, 8, principalmente a 10, ela vai negociar 90% dos canais nesses 14, 13, 14 segundos aí, com certeza. Eu fiz mais de 200 dentes já com isso, é muito rápido. Apesar do Gui E, achar que. e, e, Mas, e uma coisa, só para complementar, e uma coisa que eu faço como o Márcio Alex tá aí, meu amigo Márcio Alex tá aí, nós adoramos pré-alargamento. isso. Eu não fiz pré-alargamento, não fiz, foi sem pré-alargamento. E foi um MV2. Então, assim, porque era um retratamento seletivo, foi um Aham, MV2. Então, aham. assim, ela foi numa tranquilidade. Agora, uma coisa que eu percebi clinicamente é que pouquíssimas vezes eu vou usar uma lima 25 milímetros, porque ela é muito grande. É É. assim, a Lima 21 e a 17 que eu acho que vai ser mais usada, porque sobra cabo dela. Você na Ó, Lima de 21 milímetros, você tem muita ainda espaço para a descer de se 21 precisar. vira 23, fácil. Vira 20, muito, acho que mais, Henrique. Acho que É, mais. é Acho que isso mais. mesmo. Agora, uma coisa, vou fazer uma outra, não é crítica, não, só uma outra observação. É Aham. difícil saber qual a cor que é a Lima, hein? Puta que pariu. Cara, Eu tô velho, vocês tô vão rir. cego. Vocês Eu vão tô rir. velho e tô cego. Puta que É, pariu, cara. Eu tô é. só no microscópio que eu consegui ver. Você é A velho, né? cor. Eu não Tá consigo, velho. Você tá velho. eu Eu não tô velho e consegui cego. ainda. O que que a gente faz? Aquelas corzinhas das bandinhas,
Aquilo é uma resina fotopolimerizável com um corante. Eu não achei um corante lilás que brilhe ainda, porque eu preciso de um corante lilás que brilhe. Mas O ainda cabo não consegui. colorido Então, o não cinza e o funciona? roxo. Hã? Todo A- cabo a- colorido acho que funcionaria. todo cabo colorido da cor da lima, assim, porque aí o cabo Cara, inteiro, em vez de você botar um É, o cabo problema é a cinza, ISO, né? Igual era o da Logic. igual pessoal, era da Logic. Isso vou aí, contar, Valadão. vou contar para vocês um negócio. Aqueles cabos coloridos dão um trabalho do cão. E ele também é isolante para o Ele é localizador. isolante. Se bem que essas limas, algumas funcionam bem no localizador, outras, vai depender, porque elas estão sendo crimpadas, elas não estão sendo prensadas. Então, quando crimpa, põe cola e crimpa, porque essas limas de aço são tão finas que precisa de segurar de uma forma muito grande, senão ela solta. Então, quando você põe cola, a cola também é um isolante para o localizador apical. Então, isso está sendo problema. Mas Mas hoje eu fiz com ela, não tive problema, não. Fiz odontometria com ela no localizador, ela não funcionou deu bem? funcionou bem. Ó, que danado. E às vezes ela falha, tá? Às vezes ela Funcionou. dá. O que eu fiz hoje funcionou. É, Depois você dá uma olhada, eu mandei para você no seu eu tô zap aí, vendo. acho. É. A, E vai ser rápido, viu, gente? 90% o clínico geral vai colocar a lima 10 e 15 lá embaixo muito rápido. 90% dos molares. Aí vai ter uns 10% que o cara vai penar ali para ele pegar a mão, vai demorar. Mas 90% o cara vai fazer rápido e não vai gastar. E vai gastar muito pouca lima. Vai gastar lima, mas vai gastar muito pouca. Essa do retratamento sua, você usou quantas limas, Tony? usei uma. Uma lima. Nem, a língua não fez nem cosquinha, não tem nem saiu. Cara, é Depois impressionante. Vocês vão ver usei isso. uma. Vocês vão falar assim, puta, eu já gastei O lima. Toninho é mão de vaca, ele vai usar umas 10 vezes. Vou usar umas 20 vezes, Valadão. Que isso? Enquanto não torcer, vou usar. É isso aí, ela não pode torcer nem dobrar. Torceu e dobrou, tem É, jogar. Então, eu estava usando só com a 15. E a 15 eu tive algumas dobras. Porque Sim. estava para Tem que fazer determinados força. canais, elas estão muito amplas. É, Então, aí eu estava tendo algumas dobras. Aí dobrou é lixo, não tem jeito. dobrou é lixo. Não é nem Mais parar. uma pergunta, pessoal? Eu tô achando que vai acabar daqui a pouco. O Juan tá aí? Tô aqui. Luan, eles têm que responder o negócio. Você vai fazer sorteio do que aí? Isso, já Eu foi também posso preenchido. participar do sorteio? Você tá no Você não vai Canadá. participar nada, Valadão. Você tá lá longe ainda por cima. A gente tá mandando aí pra você, não, Valadão. Um abraço Falar pra do seu vai vocês. ser metade do dobro. Beijo em todo mundo aí, viu? Alô. Foi enviado o sorteio aqui. Bi, Tirando eu e algumas pessoas da Easy, tá dando 57. Então, de acordo com o que o formulário foi preenchido mesmo. Eu vou Isso. compartilhar a tela aqui. Aparentemente todo mundo preencheu. E aí vão ser 3 sorteios, né? Só lembrando. Irão concorrer 3 vouchers de 25% para a compra do NeoRoot Pro. E aí Ou de compra. Ou de aqui, compra. aqui tá O dando. Neurut já comprei. Neurut já Então vai comprei. ter que devolver meu dinheiro. E aí, Danilão? Danilo, Manda. como é que fica aí? Danilo que sabe. Hein? Isso é o Serginho que tá pedindo para devolver dinheiro? Se a gente aí não. Não, Mas mas era quem, bem quem, capaz, quem viu? já tem o Era motor, bem a gente capaz. pode mandar em esse valor em Lima. aí sim. melhorou, pô. Concordo. Quero ir em Lima. Eu também. Eu quero a Lima nova, viu? Essa que você lançou aí de pré-largamento de coisa. Mas essa semana fica pronto para as dentais. Não, Eu já- a X-Finder ou a Target R? a X-Finder. Eu quero as duas. A Target R eu já tenho algumas. A X-Finder eu quero experimentar. É gostosa, viu, Toninho? Eu fiquei surpreso, que eu achei que esse design não ia dar uma. Mas como a ideia era fazer um negócio mais simples, não queria inventar muito, eu gostei bastante. Vocês vão gostar.
Ela é hélice tripla? O que que é? Não, Qual o ela é design? Oi? Falhou. triangular. É Ah, uma ela é triangular? triangular, é uma triangular Triangular convexa. convexa. É, triangular convexa. Lembra Hum, Esse da, é proteína. da ProTaper? sim, sim. Mais ou menos igual. Ela tem, mas ela tem área de escape, tem aquelas banda Tem, radial, tem. aquelas coisas? Não, área radial não, tem área de escape. É. Banda É, radial não. área radial não, área radial ela provoca brunimento e Uhum. perda de eficiência, né? Ela tem a área Hum. de escape boa, ela tem uma área de escape boa. Vocês vão gostar, bastante. Então vamos lá? Que bom. Para alagamentos, não há problema fazer o pré-alagamento, não pode exagerar. Se o cara não exagerar, um pré-alagamento pequeno, até benéfico. Aí a ideia minha é essa, pré-largamento. Pequeno, nada de exagero. Mas Oi, pré-largamento. Wilson está aí ainda, não? Estou vendo, tá de moto aí? Henrique, Eu então vou sei, compartilhar minha tela aqui, beleza? Para poder subir o pode sorteio. compartilhar. Ah, desculpa aos palmeirenses aí que estão ouvindo, tá? O meu Vasco da Gama ganhou. Virou o jogo, viramos o jogo? Viramos o jogo, 2-1. Graças a Deus, puta Tô que até pariu. preocupado com o que vem por aí quando o Vasco ganha. Deus me livre, hein? Eu acho que vai Eita! chover, eu acho que vai chover bem Hein? no Ô, Rio, hein? Agora o ô, Moraes vai gente, ser preso. tava um assunto tão agradável. Vocês botam Vasco da Gama nesse caminho. Tinha que ser o Toninho mesmo, né? Pelo amor de Deus, cara. Pô, tanto Ô, Falar da assunto bom a Target falar de R. Vasco da Gama, cara. Pelo amor de Deus, cara. Porra, cara. ô, larga meu Vasco em paz, pô, tá louco? Ó, ainda bem que você não usou apelido, né? Porque senão o negócio ia ficar feio pro seu lado. Ah, o BF. Todo mundo vendo? Começou, né, Lobinho? Tá todo mundo vendo minha tela aí? Tá todo mundo vendo. Então, beleza. Vão Tá, vai. ser 3 sorteios, hein? Repetiu aqui, aí eu vou excluir o nome. Vamos lá, o primeiro. Ó, chique esse negócio seu. Que chique, né, rapaz? Inteligência artificial. É tecnologia Então, aqui, rapaz. O a negócio é Alice louco. Matos. Ok. Só anotar aqui. Tá aí, Aline Matos? Alice Matos. Tá aí? Não tiver, tem que tirar outro, hein? Não tiver, vai Aqui. fazer. Tá Aí aí? sim, tá assim. A Débora Rapaz, falou que ela vou não tá, falar hein? pra você, eu já A tô Aline tá feliz. aí, ó. Já falou que Tá tá aí, aqui. né? Não, beleza. Então, Parabéns. Vascão ganhou, parabéns. já tô feliz. Vamos pro próximo, então. Tava Pessoal, todos assistindo. aqui que forem fazendo casos, tiver alguma observação, me manda no WhatsApp, me manda no particular, do jeito que quiser. Ô, já que o Nora tá feliz, tira o nome dele do sorteio. O Vasco já ganhou. Ô, Fred, não tumultua o negócio, não, Fred. Vasco da Gama e nada mais. Segundo sorteado, Diana Albina Firmino. Tá aí? Pô, Henrique, eu acredito que eu ia ganhar uma BMW, que a Easy ia dar uma BMW pra gente, pô, de botar. Olha o nome Vamos da dar lima, nós duas, vamos velho. A fazer uma Target lima R, chamada BMW. Pronto. a Target R X-Finder, 2 BMW. É isso aí, exatamente isso. Aqui, mas deixa eu te perguntar, ô, Henrique, você vai mandar essa lima pra gente experimentar, essa X-Finder? Eu não sei como é que está a produção. Tem mais pedido que produção. Não sei como é que está, não. Eu posso Não, mandar para vocês. eu pedi a Luciana, ela falou que não tinha. Eu falei, o que, pô, manda. Eu não tinha. Não, Tem, não estava produzido. Ó, ela falou assim, vai ainda não tem passar, pra hein? entregar. Cadê a Diana Albina? Apareceu? Ela não veio, não, sorteia outro. Ela tá assistindo o jogo do Vasco. Mas aí ia ficar mais feliz. Parei até de assistir o jogo pra ver a live. Que o Diniz vai voltar, hein? Deus me livre. Pelo amor de Deus me livre. Ele vai voltar. Agora nós temos que livrar o Brasil de muita coisa. Mandar Diniz embora daqui, Lula, Isso mesmo. Alexandre de Moraes, tem que começar a limpar. O pessoal Abaixo. que perguntou no chat se o nome não tá na lista, eu coloquei todos os nomes que foram preenchidos no forms que eu mandei aí no chat durante a live. Ah, entendi.
Então, Entendi. todos os nomes que foram preenchidos Sorteio. no formulário estão aqui. 60 pessoas, na verdade, no total. O Samuel e Eu a Kelly. preenchi o Forms e meu nome não tá aí também, não. Vamos ver aqui. Gustavo. É. Quem fez a auditoria foi o Valadão, hein? Também não viu Ó, meu nome, só não. tem, só Eu tem tô Valadão, quietinho Valadão, aqui. Valadão. Eu tô igual aquele cara do professor Raimundo. Tô quietinho aqui, me acharam aqui, meu Deus. Então, vamos lá. Quantos Só tem o graus nome do aí, Valadão? Valadão aí. Vou incluir as pessoas que não estão, que falaram aqui. A Alexandra Camelo foi a primeira a entrar. Ricardo também não tá aí, não. Ferreira. Aqui tem muito nome aqui pra cima. Pai, como que essa turma tá enxergando o nome deles Aqui, ali que não ó. tá? Tem Eu não tô Ricardo enxergando Montaro nada. Salles aqui. Pois é. Tá, Não tô enxergando tá nada. resolvido. É só mandar um blister de lima para cada um que está na reunião. Pronto, acabou o problema. Exatamente. Manda um blister para cada Isso, um. Tá resolvido. Pronto, isso Luan. para Easy. Beleza. Isso para Easy é uma molezinha, né? Não atrapalha nada. Manda um blister para cada um aí. Anota E- os nomes aí. Você vai ter esses nomes guardados, não vai, Luan? É, Vou, ué, vou que tá ter no, sim. Olha, aí eu vi vantagem, hein? Aí, Pomba, Rapaz, Henrique. Inclui aí os o nomes aqui Rafael Rafael das Palmeiras, você vê pessoas. como que já mudou muita coisa, hein? Inclui o nome das pessoas Vocês aqui. são foda, viu? Vem Vamos lá cá, pro é um segundo. blister Oh, meu de Deus. cada uma. Olha, que Aí, isso. ó. Exatamente. Vai mandar para você um blister sortido ainda por A cima. sorteada agora foi a Beatriz Magalhães. Ela tá aí no chat, na live ainda. Tá. Tá? Beatriz Tá, tá. tá. Beatriz deu oi aí. Beleza. Deu oi. Pessoal, Uhum. não deixe de mandar casos clínicos para mim, tá? Na Beleza. verdade, Henrique, é até De bom o pessoal observação. mandar para você, postar no Instagram deles e marcar isso para a gente republicar no nosso Instagram. O número, eu acho que isso vai ser um benefício desgraçado para a endodontia. Desgraçado. É muito fácil. O Tomazinho, eu acho que ele não entrou, não, mas o Tomazinho ele manda mensagem para cima: bora fazer buraco com TR. Aí, ó. Bom, Vamos gente, pro último sorteado agora. vamos ver. Ricardo Montanaro Ó. Salles. Tá aí? Tá aí sim, que eu vi ele. Eu também vi. Eu vi ele aí. Pessoal, tô indo embora. Fiquem Beleza. com Deus aí. Aí, Cadê? Valadão. Cadê o Cadê? Ricardo não Ricardo? ficou até o fim. Abraço, não. Valadão. Tamo junto aqui. Vamos encerrar Pessoal, aí, eu eu quero vou ver dar os um gols do blister para Vasco, cada pô. um de vocês aí. Fiquem Ó, tranquilos. Vai lá, pô. Vocês vão Obrigado, receber pessoal, pelo pela. zap. o Ricardo tá aqui Obrigado, sim. pessoal. tá aqui. Tá aqui, eu vi Ricardo tá aqui. assim. Então fechou Entra em as contato com nós as aí. 3 pessoas Pessoal, sorteadas Abraço, e a pessoal. gente vai entrar em contato com vocês. Tudo bem. Gente, um abraço, boa noite, boa noite. gente, Abraço. obrigado pela Oi. presença. Boa noite para todo mundo. Qualquer Boa coisa, só noite, boa noite, boa noite. um Boa abraço. noite, boa Boa noite. noite. Boa noite, pessoal. Noite. Bom descanso. Boa noite, boa noite.